Pai do Senhor, senta um pouquinho, vocês estão bem, queridos? João 11, vamos para a palavra aqui em nome de Jesus. João 11, versículo 1 em diante. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Bom, até aqui nós estudamos semana passada, não foi, pessoal? Que eu falei que Jesus, ele não se apressou, ele não se precipitou. Quando ele recebe o recado, ele continua 2 dias no mesmo lugar onde estava. E eu falei para vocês aqui, há 2 domingos atrás, para que não sejamos precipitados em nada, nem em palavras e nem em ações. Lembra disso? Que eu citei aqui o exemplo de Jefté, trouxe o exemplo aqui de Abrão, enfim. E eu falei que nós não devemos ser precipitados, devemos, como Jesus, manter a calma, ficar em paz. Como Jesus, que recebe aquela má notícia, ele continua no mesmo lugar onde estava. Ele não tem aquela reação do nervosismo, do desespero, da inquietação, da preocupação. Ele se mantém calmo, no mesmo lugar onde estava por 2 dias. Aí nós vimos semana passada, no versículo 7 e 8, que Jesus, depois no 3º dia, ele diz assim, vamos outra vez para a Judeia. Ele toma uma decisão. A nossa vida é pautada por decisões. Dependendo da decisão que eu tome, que você tome, pode trazer bênção ou maldição. Se eu tomo a decisão de ter uma vida no pecado, na mentira, na desonestidade, no adultério, eu vou pagar o preço por isso. Porque tudo que o homem planta, o homem há de colher. Não é verdade? Falei isso semana passada. E falei também aqui, que quando nós tomamos uma decisão voltada para a palavra, voltada para agradar a Deus, a decisão de orar mais, de buscar, de santificar, de consertar a sua vida, porque ninguém aqui nesse lugar que está aqui hoje é perfeito, amém? Todos nós temos falhas, mas permanecer na falha, no erro, é a maior tolice do ser humano, é uma burrice. Sabendo que está errado e permanecer no erro é uma tolice, não é verdade? Ele toma a decisão hoje, querido. E eu falei aqui semana passada e vou repetir em breves palavras. Quando nós tomamos uma decisão pautada na palavra, você pode ter a certeza, a convicção, que o inferno vai se levantar. Vai tentar de tudo desencorajar o Senhor e a senhora a caminhar na palavra, a caminhar nos caminhos do Senhor. Porque tudo que o diabo quer é o Guilherme longe da palavra. É o Renato, o Charlon, o Romero, o Ed Murphy, longe da palavra. O pastor Ediale Amaral, longe da palavra. Tudo que ele quer é isso. Que eu e você estejamos longe da palavra. E ele vai desencorajar a mim e a você a caminhar na palavra. Ele tentou desencorajar Jesus. Os discípulos falaram no versículo que nós lemos aqui, versículo 8. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O senhor está louco, Jesus? De tomar essa decisão de voltar para a Judeia? Eles querem matar o Senhor lá. Eles querem apedrejar o Senhor. Não faça isso, Senhor. Olha, o diabo sabia que se Jesus fosse, um grande milagre aconteceria. O diabo sabe, meu irmão, se você permanecer na palavra, um grande milagre vai acontecer em nome de Jesus. Ele sabe disso. Ele vai fazer de tudo para que você saia da palavra. Mas é uma coisa sutil. O diabo trabalha com sutileza. É um pensamento que ninguém sabe, mas Deus sabe. Pensamento adúltero.
É uma mentirinha, porque parece ser uma bobeirinha, mas é ali que o diabo segura a sua vida. É uma coisinha simples, mas é ali que o diabo segura a nossa vida. Não deixe o diabo desencorajar você não. Continue na palavra, amém, gente? Então Jesus, semana passada, ele tomou a decisão aqui, quando nós pregamos, e não voltou atrás. Aí no versículo 9 e 10, que nós vamos estudar hoje, Jesus responde os discípulos, que queriam desencorajá-lo. Vamos ler? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui tem muita coisa para nós falarmos hoje. Tem o suficiente para encher 2 cultos. Eu vou tentar resumir aqui, amém, gente? Então, quando os discípulos tentam desencorajar Jesus, para que ele não fosse para a Judéia, Jesus fala para ele: pessoal, vocês não estão entendendo. Deixa eu explicar para vocês. Há 12 horas num dia. Das 6 da manhã às 6 da tarde tem o quê? Tem a luz. E se alguém, meu filho, andar de dia, esse não vai tropeçar, porque vê a luz desse mundo. Vamos estudar esse versículo aqui primeiro. Amém, gente? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de dia tipifica a luz. Salmo 119, vai lá por favor, versículo 105, olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Opa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Então a palavra é luz. Então quer dizer, se alguém andar na luz da palavra, não tropeça. Quem anda na luz da palavra não precisa temer a ameaça do inimigo. É isso que Jesus estava falando. Você anda na luz da palavra. Eu estou na palavra, pastor. Eu oro, eu me consagro, eu jejuo, eu cumpro a palavra, eu sou marido de uma só mulher, eu falo a verdade, eu sou dizimista. Pastor, eu sou um homem hoje salvo. Você está na luz da palavra? Por que você está temendo o inimigo então? Jesus está falando: pessoal, os discípulos falaram: Senhor, eles querem apedrejar o Senhor lá na Judéia, só quer voltar para a Judéia, não faz sentido. Pessoal, escuta o que eu vou falar. Jesus está falando: há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Ou seja, pessoal, eu ando na luz da palavra do Pai, tudo que o Pai manda fazer eu faço, e quem anda na luz, não precisa temer o quê? O inimigo. Você está temendo a enfermidade? Você está temendo o problema financeiro? Você está temendo o problema que veio para a sua vida? E agora? Eu estou com medo de perder meu casamento, perder minha saúde, perder o meu... Eu não tenho medo não. Se eu estou na luz da palavra, eu não devo temer. Foi isso que Jesus está falando. Pastor, mas eu tenho temido. Eu não vou mentir para o senhor não, pastor. Você está tendo medo? Você está temendo o levante do inimigo na sua vida? Eu peço perdão para você. Quem me perdoa, diga amém. Quando a nossa comunhão não está boa, nós tememos. Me perdoe falar isso para você. Porque se você está na luz da palavra, se você é aquele que ora sem cessar, se você é aquele que se consagra, se você é aquele que caminha na palavra do Senhor, você não tem que ter medo de nada. Quando, meu irmão, o medo é um sinal que a comunhão não está boa, o medo exagerado, porque em primeiro instante, quando você é pego de surpresa, há o medo, mas depois você se lembra da luz, você se lembra da palavra. Peraí, não, a palavra do Senhor me garante outra coisa. Você pode sentir medo de início, mas não permanecer no medo. Pastor, eu tenho permanecido no medo. É porque a sua comunhão não está boa. Não precisamos temer o inimigo se estamos na luz da palavra.
Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a... Fica com essa tela parada aí na televisão. Porque estava edificada sobre a rocha. Se eu estou caminhando na luz da palavra, se eu sou aquele que pratico a palavra, se eu sou aquele que caminho na palavra, meu irmão, pode se levantar um inferno, a casa não vai? A casa não vai cair. Entende o que eu estou falando? Não vai. Se eu estou na luz da palavra, se eu caminho na palavra, se eu ando de dia, porque Jesus foi muito claro, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Repito, andar de dia é andar na luz, e a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então aquele que anda na palavra, acabou, não tropeça, não precisa ter medo, a casa não vai cair. Põe o versículo, capítulo 7, versículo 24 de novo aí para mim, por favor, querido. Vamos ler de novo, pessoal. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você é aquele que escuta a palavra e pratica. Você está na luz, você está caminhando segundo a palavra, você está obedecendo a palavra. Meu irmão, olha o que diz o versículo 25. Vem o problema, no mundo tereis aflições. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Então a pressão foi grande do inimigo. Mas você está na luz da palavra, você não precisa ter medo. Mas a pressão do inimigo está muito grande. Pastor, eu não vou aguentar. Mas você está na luz da palavra, você está orando, você está em santidade. E desceu a chuva, e correram os rios. Deixa esse versículo. E assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Então a pressão foi grande, o inimigo se levantou ferozmente, mas você é aquele que pratica a palavra, você é aquele que está na luz. O que aconteceu? Todos os problemas tentaram assolar, combater você, a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a palavra, sobre Deus, sobre a rocha, sobre Jesus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu irmão, a casa não cai. Mas os problemas, mas olha aí, você é aquele que pratica a palavra, que está na luz da palavra, não vai tropeçar, não vai cair, não vai verdadeiramente ser envergonhado. Ande na luz da palavra, é isso que Jesus está falando. Pessoal, vocês não precisam ter medo de ir para a Judeia, mas querem apedrejar o Senhor, não precisam ter medo, não há necessidade. Jesus está falando, sabe por quê? Porque quem anda de dia não tropeça. Não há 12 horas do dia, não são 12 horas que você vê a luz. Não, então, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Acabou, você não vai cair. Se você é aquele que anda na luz da palavra, glorifica a Deus, porque vão vir as aflições, vão vir. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo, mas a casa não cairá. Mas pastor, mas o levante do inimigo está muito grande. Mas olha o versículo 25 que diz ali, pessoal. E desceu a chuva, mas era para arrancar aquela casa mesmo, para derrubar ela. Correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu. Você não vai cair nas garras do inimigo. Pode ter aflições, entende? Pode ter lutas, eu sei que tem. Todos nós temos, eu estou cheio de luta, cheio de aflição. Tem hora que estou por aqui disso tudo. Cansa ou não cansa? As aflições, as lutas, a mesmice do problema, não é cansativo isso, sim ou não? É cansativo, pessoal. Eu sei que é, mas eu sei de uma coisa: se eu permanecer na luz da palavra, se eu permanecer fiel ao Senhor, se eu for fiel a Deus, apesar do levante do inimigo, eu não vou tropeçar, a minha casa não vai ser derrubada em nome do Senhor Jesus. Agora, se por outro lado, se eu ando fora da palavra, se eu ando longe da luz, olha o que diz o versículo 26 e 27 de Mateus 7, olha só.
E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu ouço a palavra, mas não estou nem aí para ela. Não estou como diz por aí, estou me lixando para a palavra. Não é assim que fala? Estou me lixando, estou nem aí. Ando da minha maneira, ando do meu jeitinho, tenho meus pecadinhos de estimação. Ah, é? Você tem? Puxa vida, que coisa. Pastor, eu ainda tenho meus pecadinhos, pastor Guilherme, de estimação. É mesmo, filho? Então você ouve a palavra de Deus e não cumpre. Olha o que Deus está falando que você é. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você vê que o segredo da vitória está em andar na palavra, não é em pegar na minha mão. Vem cá, pastor Romero. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor, em nome de Jesus? O segredo não está em pegar na minha mão, está, pessoal? Não está. O segredo não é ter meu telefone, ser íntimo meu. O segredo é estar, não que você não possa, nada disso, não tem nada a ver. Mas o segredo é estar na palavra. Jesus foi claro. Quem anda de dia não tropeça, não cai. Se eu ando na luz da palavra, meu irmão, eu posso ter lutas, que eu vou ter. Mas no final, lá no final, no tempo de Deus, Ele vai me exaltar em nome de Jesus. Ele será glorificado em nome de Jesus. Agora, se eu não quero andar na palavra, Deus fala, você é um insensato, Guilherme. Você é um insensato, dona Maria. O senhor é um insensato, seu Alberto. Não quer andar na palavra? Na luz da palavra? Eu estou te comparando a um homem bobo, um homem insensato, a um tontão, a um bobão. Porque vai vir os problemas, e a sua casa vai cair. E engraçado que Jesus, ele frisa bem a seguinte frase: e grande será a sua queda. Meu irmão, longe da palavra, inevitavelmente grande será a sua queda. Ande na palavra, caminhe na palavra. Então não saia da palavra para nada, amém, gente? Não saia, mas eu vou ganhar muito dinheiro, não saia da luz. Mas pastor, o senhor não está entendendo. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas não saia da luz. A Bíblia diz que mais vale um prato de hortaliça com amor, de verdura, do que um boi cevado sem o amor, sem Deus. Mais vale um prato de verdura com amor, com Deus presente, do que você comer um baita churrasco sem Deus presente. Se eu sou homem prudente, eu pratico a palavra, eu ando na luz. E Jesus foi claro, vocês estão com medo do quê? Qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês? Do que é que vocês estão tendo medo? Fale para mim. Porque quem ganha de dia? Não, porque vão apedrejar o Senhor, vão jogar pedra, vão matar o Senhor. Nós não queremos o Senhor morto, Senhor. Não volta para a Judéia, não. Rapaz, quem anda de dia não tropeça. Não precisa ter medo de nada. Se você está temendo, vou repetir aqui, é porque a sua comunhão não está boa com Deus. Abra os seus olhos. Mas se eu estou na palavra, o diabo se levanta. Mas se levanta para cair em nome de Jesus. E vai cair. Ele é Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Diga amém. Acorda para a vida. Ande de dia. Ou seja, Jesus está sendo claro para os discípulos. Quem anda de dia não vai tropeçar, meu filho. E o dia tem luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é luz. Se eu ando de dia, ou seja, se eu ando na palavra, não preciso temer nada. O diabo vai se levantar. O diabo pode até me ferir. Mas no final o vencedor vai ser o papai, vai ser você em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.